Agora vamos aos benefícios da peça de orgonite, que não é uma peça comum, ela vai te trazer benefícios e é para a vida toda, porque uma vez que você tem a peça pronta, ela continua fazendo seu papel e isso é para a vida toda. A principal função da orgonite é limpar a energia estagnada e negativa. Isso tem uma infinidade de efeitos benéficos. Esses efeitos, relatados de usuário de orgonite em todo o mundo, e a maioria desses efeitos foi confirmada por muitas pessoas. Realmente, no caso, ele vai retirar a energia ruim e vai emanar uma energia boa. E então ele vai retirar a energia negativa. Porém, só uma ressalva para vocês que querem saber mais a fundo, existem os íons no ar, ok? Então o que acontece? Os íons positivos, pode parecer um pouco contraditório, mas os íons positivos fazem mal pra gente, pro organismo. E os íons negativos presentes no ar, eles fazem bem. Então quando você vai pra floresta, pra cachoeira, ambiente de natureza, você vai respirar, inalar, você vai estar em contato com os íons negativos. Esses íons negativos fazem bem para a sua saúde. Pode parecer um pouco contraditório, mas a função da orgonite é limpar, no caso a energia ruim seria negativo, porém vai emanar os íons negativos que fazem bem, ok? Então no final das contas você vai ter o benefício de obter essa energia da natureza e você pode colocar dentro da sua casa, no escritório, embaixo do travesseiro, vai da sua escolha, ok? Principalmente se você tiver muitos aparelhos eletrônicos, micro-ondas, Wi-Fi, por isso que essas ondas eletromagnéticas que ficam, essa poluição fica no ar, porém você não pode ver, não é possível você visualizar a olhos nus. Tanto que pessoas mais sensíveis a essa coisa de poluição eletromagnética, elas podem ter a saúde delas prejudicada. No caso, pessoas que têm o índice de açúcar muito alto no corpo ou batimentos cardíacos irregulares. Então essas pessoas hipersensíveis à poluição eletromagnética, que já é comprovado, hoje em dia existe, tá pessoal? E tá cada vez mais, devido a essa coisa do Wi-Fi, tem em todo lugar. Sentindo-se melhor fisicamente e espiritualmente, quando os bloqueios de energia são curados e energia ao seu redor começa a fluir sem obstruções, a vida parece mais alegre e harmoniosa. E realmente, você pode comprovar isso no seu dia a dia, se você tiver contato com a natureza, se você puder ir pra praia, cachoeira, você vai se sentir melhor. Os relacionamentos melhoram. Por exemplo, muitas pessoas têm presente em suas casas ou locais de trabalho e descobrem que suas relações com a família e os colegas de trabalho melhoram. Então, num ambiente em que as pessoas estão em harmonia, em equilíbrio, os relacionamentos também melhoram, consequentemente. Qualidade do sono. Algumas pessoas encontram problemas para dormir se tiverem orgonite na sala ou quarto, pois pode levar algum tempo para se acostumar com o ambiente energizado. No longo prazo, porém, promove um bom sono e muitos relataram que foram curados de insônia crônica com a ajuda de orgonite. Se você achar que a orgonite torna difícil para você dormir no começo, mantenha-a fora do quarto até que você esteja acostumado com a energia. No começo, pessoal, quando você usa orgonite, pode ser que você estranhe um pouco, porque às vezes você não está habituado, acostumado a esse tipo de energia. Porém, com o tempo, você vai acostumando. Logo mais eu vou explicar mais detalhes sobre essa coisa de você ir se acostumando com orgonite. Você vai notar a diferença. Eu, pelo menos, eu noto a diferença. Hoje em dia eu não vivo sem as orgonites aqui em casa. E para mim acostumar, habituar com a orgonite foi muito fácil. Então, quanto mais distante do solo, no caso se você mora em apartamento, 13º andar, 24º, você tá mais distante da energia boa, ok? Que vem do solo. Quando você pisa no chão, você sente, você troca uma energia. Então, as pessoas que moram em casas térreas, elas têm mais saúde comparando do que pessoas que moram em prédios. Inclusive, um médico muito famoso, um doutor, ele cita isso, ele cita até um livro. Crescimento espiritual. Essa informação serve mais para as pessoas que têm essa coisa de terapia holística, que acreditam em poder de meditação, cura, independente da religião que você tiver, ok, pessoal? A peça, ela funciona e há uma física por trás dessa função da peça. Isso anda de mãos dadas com a energia mais limpa. Uma casa organizada pode ser como um retiro espiritual permanente. Protege dos IMFs, que são aquelas ondas
ondas, né, de poluição eletromagnética. Este é um dos principais benefícios da orgonite, que atrai as pessoas para isso. Parece que a orgonite não reduz a EMF em si, mas protege seu corpo de seus efeitos nocivos. Muitas pessoas sentiram alívio instantâneo de um pingente simples, embora, se você for muito sensível à radiação eletromagnética, pode ser necessário colocar mais peças de orgonite em torno de dispositivos emissores de EMF, sua geladeira, computador, TV, rádio relógio, etc. Isso principalmente celular, tá, pessoal? Celular e Wi-Fi. Acelera o crescimento das plantas. Este é um dos benefícios da orgonite, que é bastante evidente quando testado. Água mais limpa. A água que descansou em cima de um dispositivo de orgonite tem um gosto melhor e se torna mais saudável também. Aí vocês podem fazer um teste vocês mesmos nas suas casas, você acreditando no poder da água, que a água ela contém informação, tá, pessoal? E aí vocês podem ver cientistas como Masaru Emoto, ele fez o teste com a água. Então uma água purificada, ela vai fazer bem para o seu corpo, ok? Purifica a atmosfera. Daí a prática popular de presentear orgonite a áreas afetadas pela poluição de campos eletromagnéticos. Então aí vocês têm exemplos de poluição eletromagnética das ondas de EMFs. Pessoas assim que viajam muito de avião, o corpo fica mais cansado. E no caso, se você viaja muito de avião, inclusive um dos médicos brasileiros, um médico bem famoso, ele fala para você, assim que você descer do avião, você pisa no chão descalço para tirar toda aquela carga, para você trocar energia com a natureza. Então você se sente mais aliviado, mais em harmonia. Para pessoas que jogam muito joguinhos de computador também, é legal você ter uma orgonite perto, porque você vai ter sempre ali, tá com um dispositivo, né, eletrônico, sem querer você acaba absorvendo essa poluição eletromagnética do computador. O certo mesmo, pessoal, é você não ter nenhum dispositivo de aparelho eletrônico, seja um despertador que você liga na tomada, computador, celular, todos esses tipos de aparelho, eles dificultam a sua qualidade do sono. Então, se você puder dormir em um ambiente afastado desses dispositivos, melhor para você. Porém, você também pode dormir com orgonite para ajudar a filtrar e ajudar numa qualidade de sono melhor. Aí vocês podem ver o Wi-Fi, né? Todos os lugares praticamente nas cidades, grandes cidades, tem Wi-Fi. Você que anda muito de carro também, você pode colocar uma orgonite dentro do seu carro, porque ela também vai te ajudar. Antenas de celular, antenas de rádio, também eles emitem poluição eletromagnética. Televisores, antenas parabólicas, aparelhos de som, ambientes de escritório, você que tá ali num ambiente que tem vários computadores, telefones de fax, Wi-Fi, etc. É interessante você ter isso com você, uma orgonite com você. E para proteger o seu campo, né, em volta do seu corpo, é aconselhável você usar um pingente, porque aí o pingente vai proteger o seu campo. Hoje em dia vocês podem ver também, dar uma pesquisada, o índice de câncer de cérebro em crianças, ele aumentou muito. E isso é devido ao uso de aparelho celular. Crianças que usam muito o celular não é aconselhável, porque o crânio das crianças, né, está em desenvolvimento. Então vocês podem ver a diferença. Essa vida moderna facilita muito, né, hoje em dia, porém a gente paga o preço. Orgonite também tem benefícios adicionais, dependendo das combinações de cristais e outros elementos. Por exemplo, orgonite de lápis-lazuli aumenta a espiritualidade e intuição. A orgonite turquesa promove a criatividade. Bom, pessoal, as cores também influenciam no nosso cérebro. Para título de curiosidade, eu procuro misturar vários tipos de cristais. Porém, eu posso, no caso assim, por exemplo, eu gosto muito da cor azul. O azul, ele acalma. O azul, ele é muito bom para mim, no caso, né? Eu gosto da cor azul, então eu posso fazer uma orgonite somente de pedras azuis. E isso, essa coisa da cor, ela influencia de que modo? Se você pegar, por exemplo, as empresas de fast food, os restaurantes de comida rápida, né, fast food, quais as cores que eles usam? Eles usam mais vermelho e amarelo, porque o vermelho dá uma sensação de quente. E o amarelo também dá uma sensação de saciedade. Por isso que uma rede aí famosa que vende hambúrgueres, eles usam essas cores. Isso tem uma coisa por trás, um conhecimento por trás. Por exemplo, se você vai usar um site, redes sociais que são famosos, aí eles usam muito a cor azul, porque o azul dá uma certa confiança. Você acaba acalmando também o azul, né? O azul do céu, o azul do mar, ele ajuda você a acalmar. Por isso que as cores têm um certo fundamento
momento, isso é o seu subconsciente que capta e vai interpretar essas informações e vai te promover uma certa sensação em relação a cores. Então, se você gosta de uma determinada cor, procura saber mais detalhes, quais os cristais que você vai poder usar. Por exemplo, dourado, no caso eu uso muito glitter às vezes, uso glitter dourado. O ouro mostra essa coisa de alegria, de iluminação. Então eu acho interessante usar o dourado, né, glitter dourado, se você colocar. Então é um conhecimento a mais que você pode obter, ok, pessoal, em relação às cores. Mas não necessariamente seria uma regra, você tem que usar o azul, ou você tem que usar o vermelho, o cristal preto, enfim. Por exemplo, pessoas que são mais esotéricas acreditam que cada cristal tem uma certa função. Por exemplo, para te proteger da negatividade, eles usam turmalina ou cristal obsidian. Então vocês podem pesquisar mais, caso vocês acreditam, né, no poder de cada cristal. Agora, com relação ao efeito do piezoelétrico, você pode usar qualquer tipo de cristal, ok? Que vai fazer o mesmo efeito. As cores é somente essa coisa do cérebro interpretar e produzir certas emoções no seu corpo, ok? Continuando, os efeitos de usar orgonite como um pingente. Orgonite é um eficiente limpador de energias estagnadas e negativas, como vocês já sabem. Só para enfatizar, pessoas que usam orgonite se sentem mais energizadas, que em alguns se manifestam como uma sensação de formigamento ou calor. No caso de você usar um pingente, ele vai estar em contato ali com a sua glândula timo, que às vezes, quando eu uso um pingente, dependendo da peça que eu uso, eu sinto um certo calor sim, uma certa energia. Isso eu comprovei com minha própria experiência. Eu vou até te citar um exemplo, o que aconteceu comigo há dias atrás. Teve um dia que meu batimento cardíaco estava um pouco acelerado e eu coloquei uma peça de pirâmide, deitei na cama, coloquei uma peça de pirâmide e nessa hora, depois de 5 minutos, eu senti meus batimentos cardíacos normalizados. Isso foi sensacional, pessoal. Foi uma experiência que eu tive. Não que você tenha que fazer o mesmo, né? Mas você pode também fazer essa experiência. É uma dádiva de Deus para aqueles que sofrem de alteração de humor, uma vez que a orgonite trabalha para a tranquilidade mental e equilibra o humor. Orgonite funciona como um auxílio para dormir. Com o seu uso, insônia ou aqueles que têm dificuldade em dormir não só dormem profundamente, mas têm sonhos vívidos. Eu posso dizer por experiência própria, pessoal, eu sempre durmo com orgonites do lado, ok? O pingente, eu nunca tiro o pingente, nem para tomar banho, porque eu sei que eu vou ter os benefícios o tempo todo da orgonite. Então eu realmente sinto a diferença depois de começar a usar a orgonite. Aí no caso, vocês vão fazer e vão ter suas próprias experiências. Eu gostaria até que vocês compartilhassem um pouquinho das suas experiências comigo, ok, pessoal? Orgonite aumenta o sistema imunológico, aumentando assim a resistência do corpo à doença. Então, quando você está em equilíbrio, você está em tranquilidade, você não vai gerar estresse, você vai estar sempre em harmonia, porque o estresse no seu corpo, ele vai prejudicar. Tanto que pessoas têm, às vezes, muito nervoso, às vezes desenvolvem uma gastrite intestinal, pessoas com raiva também desenvolvem doenças. Então, muitas das doenças vêm do cunho, assim, emocional. Por isso que seu corpo em equilíbrio, você evita de manifestar certas doenças. Por isso que é importante você cuidar. Como os gurus falam, né, pessoal? Mente sã, corpo são. Então, a mente tem que estar em equilíbrio, em harmonia. Consequentemente, você vai se sentir bem. Orgonite fornece proteção contra radiações eletromagnéticas, como vocês já sabem, provenientes de itens eletrônicos e fios de alta tensão. Orgonite faz as plantas crescerem mais saudáveis, porque vai dar uma potência maior para você que faz cultivo de plantas em casa. Fazem o teste aí, coloquem uma pirâmide perto das plantas, você vai notar a diferença. As plantas vão crescer mais saudáveis. Inclusive, há relato de pessoas que fizeram teste com plantações assim, comparando as plantas com orgonite e as plantas sem orgonite. No plano espiritual, ajuda na meditação, acalmando a mente, que ajuda no crescimento espiritual. Então, para vocês que gostam de meditação, gostam de yoga, terapias holísticas, é interessante você fazer meditação com o orgonite por perto, porque a orgonite vai meio que potencializar a sua meditação. O orgonite pode transformar a energia de um estado desequilibrado em um estado mais saudável. Então, pessoal, esses são os pingentes de orgonite que vocês podem fazer. Esses são só alguns exemplos que eu vou passar para vocês, eu vou mostrar nas aulas como que faz. Eu coloquei adesivos, tá? Para brincar um pouco, para você que gosta de bichinhos, gatinhos, coelhinhos,
bolinhos. Então você também pode colocar como opção sua. Não existe uma regra assim com relação à decoração. O mais importante é a função da peça. Agora, se você gosta de coisas mais símbolos esotéricos, símbolos geométricos, você também pode incorporar nas suas peças. Bom, aí são outras peças que eu fiz, clave de sol que eu coloquei, e todas as peças eu coloco cobre. Aí tem esses corações também que eu vou mostrar nas videoaulas, ok? E outras peças de outros formatos. Isso vai depender também do formato do molde que você quer fazer. Você quer fazer coração, quer fazer quadrado, retângulo, vai da sua escolha. Aí você tem uma foto mais nítida de um pingente que eu fiz. Essa parte de clave de sol eu fiz com o cobre mesmo. E os cristais dentro. Eu coloquei uma variação de cristais. Então, mais exemplos de pingente, né, que você pode fazer aí na sua casa. Basta você ter o quê? Criatividade. Não só pingentes, como chaveiros, broches, ímãs de geladeira, peças decorativas como cones, pirâmides, colares, anéis, brincos. Além de lindas peças, você poderá obter os benefícios da orgonite. Então vocês podem fazer vários tipos de peça. Isso vai depender do que? Da sua criatividade. Com relação à função da peça, pessoal, eu digo para vocês o seguinte: quanto maior a peça, mais ela vai ampliar essa coisa da potência em relação a metros quadrados. Porque peças grandes, no caso, é mais para ambiente assim da sua casa, do lado da sua cama. Você pode fazer uma pirâmide grande para te proteger. Então, só uma ressalva, pessoal: quanto maior a peça você fazer, principalmente pirâmides, assim, peças piramidais que funcionam como uma antena. Se você fazer uma pirâmide grande e deixar no seu quarto, o ambiente da sua casa, ela vai captar mais a onda, assim, dessa coisa de mudar a energia do ambiente em relação a metros quadrados. No caso, se você usar uma peça pequena, uma peça de pingente, vai proteger somente o seu campo, porque no caso, uma peça maior, ela vai mais materiais, vai mais resina, então ela vai ficar mais potente, ok? Mais resina, mais metais, mais cristais. Tem pessoas que colocam uma medida de 50 por 50, 50% de resina, 50% de materiais. Eu costumo colocar mais cristais, que eu acho que funciona melhor, porque como o cristal ele produz esse efeito piezoelétrico, então o papel dos metais é potencializar esse efeito do cristal. Aí você vai testando de acordo com sua preferência, você pode colocar mais cristais ou mais metais. Mais importante é ter esses três elementos, ok? Resina, cristais de quartzo e metais, principalmente o cobre.